E aí, galerinha, voltamos com mais um bloco de processo penal, tá? Então, continuando, né, a falar de competências. Bloco passado, começamos a falar sobre as teorias a respeito do lugar do crime. Vimos que no Código de Processo Penal é diferente. E isso é importantíssimo, porque o Código Penal utiliza a teoria da ambiguidade para o lugar do crime. Já o Código de Processo Penal, em regra, que a gente vai ter, obviamente vai ver exceções, em regra, utiliza a teoria do resultado, que está lá prevista no artigo 70. Então, só para relembrar, a tela. Então, primeira parte, não é, do artigo 70, que fala da consumação. Ele diz, está previsto no artigo 70, primeira parte do processo penal, onde se determina que a comarca competente, ou seja, o juiz, será de regra firmada pelo local da consumação do crime. Já a segunda parte desse mesmo artigo, né, artigo 70, também, obviamente, do Código de Processo Penal, ele diz, será competente o juiz da comarca em que foi praticado o último ato de execução. Só que surge aí, não é, a chamada possibilidade de haver uma consumação do delito fora do território nacional. Vê só que interessante. A consumação do delito não ser no território nacional, ser fora. Essa consumação que está prevista no parágrafo 1º do artigo 70, ela diz o seguinte, então vamos para a tela lá. Olha o que ele diz. Iniciada a execução no território nacional, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele. A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada no Brasil o último ato de execução. Então, preste atenção. Ele diz que a infração iniciou-se no Brasil, a infração teve início aqui, ó. O ato, né? O ato executório, a infração se iniciou no Brasil, mas a consumação se deu fora. Vamos dizer, nos Estados Unidos, consumação. Vamos dizer que o indivíduo, ele quer matar a sogra que está lá nos Estados Unidos. Olha a sogra, né? Ó, o indivíduo quer matar a sogra que está lá nos Estados Unidos. Então, o que que ele faz? Ele, não é, envia um pacote de maçãs envenenadas, pega esse pacote de maçã envenenada, ó, e por correios envia aqui. Veja, o ato de execução do homicídio inicia aqui no Brasil, mas só vai se consumar nos Estados Unidos da América. A consumação ocorreu fora do Brasil. Então vejam, se a consumação ocorreu fora do Brasil, quem será competente para julgar? Bora lá para a tela. Consumação fora do território nacional. Como eu disse, está previsto lá no artigo 70, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Se a execução se iniciou no Brasil, a execução iniciou no Brasil e a consumação ocorreu no exterior, a competência será do lugar onde no Brasil foi praticado o último ato de execução. Esta situação é que a doutrina costuma chamar de crimes à distância, né? Crimes à distância.
Vê só, crimes à distância. Claro, porque eu comecei aqui no Brasil e terminou aqui. Então, tenho que ver, ó, aonde foi praticado o último ato de execução? Em Recife. Então, vai ser competente o juiz de Recife para julgar esse crime, tá certo? Então, esse crime à distância, nesse caso, vai ser julgado pelo juiz de Recife, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, continuando aí, né, que nós temos vários casos aí de, como é que se diz? De competências, tá certo? São N situações e você, meu amigo, tem que saber todas, né? Então vimos a primeira, que está prevista lá no artigo 70, no CAPT, não é? Aí divide em duas partes, consumação e tentativa. Depois vimos no parágrafo 1º, que é o famoso crime à distância, tá certo? E agora nós vamos para o próximo ponto, onde a execução, não é? Inicia a execução fora do território nacional. Olha para aí que interessante. Então vamos lá. Início de execução fora do território nacional. Artigo 88. Então vamos ver aqui, ó, o que diz o artigo 88. No processo dos crimes praticados fora do território brasileiro, Então, temos aqui, ó, um princípio chamado princípio da extraterritorialidade. Anota aí, coloca de lado aí, né? Princípio, vamos para cá para eu anotar aqui, ó, para vocês. Não posso apagar aqui, porque eu vou precisar desse exemplo aqui. Mas aí, ó, vamos anotar aqui, ó. Aqui a gente está se referindo ao princípio, chamado princípio da extraterritorialidade, não é? Que é um princípio que a gente vai ver no artigo 88, não é? Do Código de Processo Penal, mas também nós vimos isso no Código Penal. Lá no Código Penal está previsto lá no artigo 7º do Código Penal, tá certo? O princípio da extraterritorialidade. Então, ó, princípio da extraterritorialidade. Por que princípio da extraterritorialidade? Porque é exceção. A regra é o princípio da territorialidade. Como assim, Emanuel? Como assim o princípio da territorialidade? A ideia é que o Brasil julgue os crimes que são praticados em território nacional, não é? Não aqueles praticados fora do território nacional. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas você não disse anteriormente, eu disse que o início da execução iniciou-se no Brasil. Pelo menos algum ato executório ocorreu no Brasil. Nesse caso, não. Vocês vão ver que os atos executórios ocorreram fora do Brasil. E mesmo ocorrendo fora do território nacional, esses atos executórios, vai ter competência a justiça brasileira. Então vamos lá para o artigo 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital. Vamos lá, ó. A regra é que se um crime foi inteiramente fora do território, foi cometido inteiramente fora do território nacional, não deveria aqui ser julgado. Claro, essa é a regra. Essa é a regra. Todavia, o artigo 7º, como eu falei para vocês, estabelece algumas exceções à regra. E nestas, o agente será julgado no Brasil,
apesar de o crime ser praticado no exterior. Aí, o princípio da extraterritorialidade. Então, preste atenção. Vê só. O cara não praticou o crime aqui no Brasil. O cara praticou aqui, ó, o crime nos Estados Unidos. Veja, mesmo ele praticando o crime em território americano, vai ser julgado pelo Brasil. Aí ele diz, qual vai ser o juízo competente? Depois a gente vai ver quais são os crimes, tá? Mas primeiro, qual é o juízo competente? Cara, não cometeu nenhum ato executório, nem a consumação ocorreu no Brasil. Ocorreu tudo nos Estados Unidos da América. Ele diz, ó, o local de competência vai ser onde houver residido, onde por último o acusado tiver residido. Então, se ele residir em Limoeiro, vai ser competente o juiz de Limoeiro. E se ele nunca residiu no Brasil, que pode acontecer? Sim, ele nunca residiu no Brasil, mas ele é brasileiro. E é crime praticado por brasileiro. Qual vai ser o local do crime? Qual vai ser o juiz competente para julgar? O juiz da capital da República. Qual é a capital da República? Brasília, nesse caso, Distrito Federal. Vai ser o juiz do Distrito Federal. Entenderam aí? Então, presta bastante atenção, tá certo? O que nós estamos falando aqui não é crime praticado, ato iniciado no Brasil. É todo praticado, todo ato aqui nos Estados Unidos. E quais são esses crimes que ficam, segundo o artigo 7º do Código Penal, quais são esses crimes que ficam sujeitos à lei brasileira, embora esses crimes tenham sido cometidos no estrangeiro? Bora lá ver na tela? Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, preste atenção. Vamos imaginar que o presidente Jair Bolsonaro vá para os Estados Unidos da América e lá tem um cara lá que não gosta de Jair Bolsonaro, que é um petista, né? Um petista que não gosta de Jair Bolsonaro e atirou no presidente. É um crime contra a vida do presidente. Ele não morreu, mas houve, não é? Um crime contra a vida do presidente. O que vai acontecer? Vai ser os Estados Unidos, vão ser os Estados Unidos que irão julgar esse cara, não. Vai ser aplicada o princípio da extraterritorialidade e a competência vai ser do Brasil. Se ele nunca morou no Brasil, Distrito Federal. Se ele morava em Limoeiro, ou se ele morava em Cabo de Santo Agostinho, se ele morava em Petrolina, o juiz competente é uma dessas cidades. Beleza? Segundo caso. Contra o crédito ou fé pública da União, de estados ou município. Vamos lá, vamos correr, vamos comer. Ó, contra o patrimônio federal, estadual ou municipal. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. De genocídio. Aí sim, isso aqui a gente tem que dar uma paradinha, não é? Pessoal, o que é crime de genocídio? Crime de genocídio são crimes contra a humanidade, tá certo? São crimes contra a humanidade. Vou dar exemplos de genocídio, tá? Ó, os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Quando estavam aquela disputa daqueles países, né, que se dividem, Croácia, né, antiga Iugoslávia, Croácia, Sérvia, Bósnia, né? Então, os sérvios mataram muitos bósnios, né? Os sérvios, croatas, né? Então houve muita coisa de genocídio.
Mas eu vou citar um, porque quando a gente fala de genocídio, a gente só lembra desses casos, ou o caso dos turcos, né, em relação a um grupo de etnia, não lembro agora o grupo de etnia que os turcos e os sírios também, né, mataram, não lembro agora. Mas o que eu quero lembrar para vocês é dos índios, aqui no Brasil, não é? Houve genocídio, sim, dos índios. Então, quando você estuda história, você que vai fazer PM, principalmente aqui de Pernambuco, você estuda história. E quando você estuda história, você vê a Guerra dos Bárbaros, né? Eu cursei história, né? Mas só lecionei história durante 2 anos, né? Depois eu comecei a lecionar direito, né? E eu comecei a lecionar direito em 2004, então já tenho, né, 15 anos, né, que eu leciono direito, e juntando com o tempo que eu tenho de professor de história, então, de professor, de acadêmico, né, eu tenho 20 anos ensinando como professor. São 20 anos, não é brincadeira não, viu? Então, 15 anos, desde 2004, eu dou aula, né, para cursinho, faculdade, e também dentro desse período eu fui instrutor de trânsito do Detran, não é? Então, são 15 anos estudando isso aí. Mas eu também cursei história. E eu vejo pouca gente falar sobre isso, a Guerra dos Bárbaros. Então, foi quando os portugueses, né, cometeram o genocídio, né? No início, logo depois da saída dos holandeses daqui, né, quando os portugueses começaram a invadir, não é, o interior, principalmente aqui da região do Nordeste, mas mataram muitos índios mesmo, cometeram genocídio, né? Ficou conhecido isso como a Guerra dos Bárbaros. Então, e poucas pessoas falam sobre isso. Quando fala em genocídio, dos judeus, eu não estou tirando o mérito dos judeus, mas eu estou dizendo que também no Brasil se cometeu genocídio contra os índios, tá? Então, o genocídio fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Vamos botar de novo na tela lá. Então, então, vai ser sujeito à lei brasileira. Quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, entre outros elencados no artigo 7º do Código Penal, que trata, já falei, da extraterritorialidade, né? Chamada também, ela pode ser incondicionada ou condicionada, tá certo? Então, meus amigos, isso tudo, não é? Isso tudo está dentro, né, dos crimes que devem ser julgados pela justiça brasileira. Então, o cara cometeu o crime de genocídio. Ele é brasileiro ou ele é domiciliado no Brasil. Ele vai ser julgado por crime de genocídio. Então vai ser lá, não vai ser na justiça estadual, né? A competência dos crimes de genocídio não é na justiça estadual, é na justiça federal. Deixa eu são 20 minutos, meu Deus. Então, a competência, tem que ter muito cuidado, não é da justiça estadual, a competência é da justiça federal. E outro ponto importante quando se fala em genocídio. Quando a gente está estudando constitucional e lá no artigo 5º, inciso 38, ele fala das competências do Tribunal do Júri. E entre essas competências do Tribunal do Júri, são competências do Tribunal do Júri julgar
os crimes dolosos contra a vida. E quais são os crimes dolosos contra a vida? Vamos lá. Homicídio, aborto, homicídio, aborto, induzimento, instigação, auxílio, participação em suicídio, infanticídio. Preste atenção para você não errar em prova. Genocídio não é crime doloso contra a vida. Se não é crime doloso contra a vida, genocídio não deve ser julgado pelo tribunal do júri. Sim, mano, mas não há morte de pessoas? Sim, há morte de pessoas. Mas ele não é julgado pelo tribunal do júri. Ele não é crime doloso contra a vida. Genocídio é crime doloso contra a humanidade. É como, pessoal? É a questão do latrocínio. Muita gente erra, que diz que latrocínio é crime doloso contra a vida. Não é. Latrocínio é outro exemplo de não crime doloso contra a vida. Apesar de você ter a morte de alguém, mas latrocínio é crime doloso contra o patrimônio. Latrocínio é crime doloso contra o patrimônio. Sim, mas como é crime doloso contra o patrimônio? Como é crime doloso contra o patrimônio? Não é? Veja, preste bastante atenção. Você tem o seguinte, você tem um indivíduo e o bem. E outro indivíduo que é o dono do bem. Você não quer, na verdade, você não quer matar esse cara. Você quer o quê? Tirar o patrimônio dele. Você quer subtrair o patrimônio dele. Então, vejam, nessa subtração, você foi e tentou subtrair. Só que o cara não quer deixar que você subtraia. Então, para você ter esse bem, você vai lá e mata esse cara. Então, veja, você não quer, né? Você quer o bem, não quer matá-lo, mas ele não lhe entrega o bem. Aí você vai e mata esse cara. Então, na verdade, é crime doloso contra o patrimônio, em que houve o quê? A morte de alguém. Mas o objeto que eu queria não era a morte do cara. Não era a morte dele. Eu queria o quê? O seu patrimônio. Isso que não é crime doloso contra a vida. E no genocídio? No genocídio, eu não quero matar o indivíduo. Eu quero exterminar uma etnia. Eu quero exterminar um grupo de pessoas. E quando eu vou exterminar esse grupo de pessoas, eu acabo praticando o genocídio. Entenderam aí? Então, mais uma vez, genocídio, apesar de ser cometido lá no estrangeiro, vai ser de competência do Brasil. Tá certo? Então, mais uma vez, vamos lá para a gente fechar aqui, não é? O nosso assunto de competência em razão do local. Slide. Se iniciada, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consuma a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Beleza? Ponto. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2º, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha sido produzido, ou devia produzir
o resultado. É outro ponto aí, né? Esse parágrafo segundo é outro ponto de estudo nosso que a gente vai estudar dentro, né, de nosso conteúdo aqui da nossa aula, ainda em relação à competência. Eu vou fazer o seguinte, como esse ponto demanda um tempinho maior e eu sei que eu vou ultrapassar. Tem quantos minutos aí, meu diretor? 25. Eu sei que vai ser mais de 5 minutos aí. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha nesse bloco, tá certo? E no próximo bloco, eu tinha prometido para vocês que eu ia dar mais questões sobre inquérito policial. Que eu sei que é uma questão certa de inquérito policial. Eu disse, ó, pessoal, não se preocupe, eu vou dar teoria, mas depois eu vou dar, como é que se diz? Eu vou dar mais questões sobre inquérito policial. E é isso que eu vou fazer agora. A gente vai trabalhar no próximo bloco mais questões de inquérito policial para você tirar todas as suas dúvidas de inquérito policial para você não errar em prova, pessoal. Porque, ó, inquérito deve vir entre uma ou duas questões na prova, tá certo? Então, prova de carreiras policiais, e aí eu guardas municipais, inquérito sempre vem no mínimo duas questões, e a gente não pode perder. A gente não pode perder nenhuma questão de inquérito. Então a gente vai detonar aí. Eu vou começar a trabalhar aí mais questões de inquérito no próximo bloco, que é para a gente não errar. Beleza? Então, até mais. Até o nosso próximo bloco com resolução de questões sobre inquérito policial. Valeu?